professor da rede estadual Lança Livre. Gilmar da Pindoba. Parabéns, professor Gilmar de Oliveira, um relato, um poema em louvor da estrada. Esse daí é o melhor professor que existe. Da Escola Estadual Rocha Cavalcante, União dos Palmares. Alagoas. Falar de Gilmar da Pindoba realmente não é fácil, né? Gilmar é essa pessoa fantástica. Gilmar, pessoa diferenciada, né? Eu digo que Gilmar da Pindoba é uma referência. Eu me inspiro demais em Gilmar. O teatro A Boca da Noite. Mas o que é o teatro A Boca da Noite? Eu sou fã do trabalho dele. E eu acho que a melhor experiência que eu tive com o Gilmar foi na Carrochada. E ali eu realmente conheci o verdadeiro Gilmar. Sou o caba da Pindoba, o professor Gilmar. Filho da Rosa do Sítio, companheiro do Luar. Professor Gilmar ganha Professor Gilmar da Pindoba. Gilmar da Pindoba. Gilmar. Professor Gilmar. O que falar sobre Gilmar da Pindoba, né? Gilmar da Pindoba. Para alguns, uma figura cativante, para outros, um enigma. Se você já estudou ou ainda estuda no Rocha Cavalcante, é impossível que ele tenha passado pela sua vida sem deixar uma marca, seja pelo seu jeito único ou pelas histórias que o cercam. Gilmar não é alguém que se esquece facilmente, mas quem é essa figura que desperta tantas emoções? E por que ele deixa essa impressão tão forte em todos que cruzam seu caminho? Afinal, quem é ele? De abril de 1982, nasce Gilmar de Oliveira Silva, em União dos Palmares, Alagoas. Criado no sítio Pindoba 2, ele cresceu em um ambiente simples e acolhedor, filho de um agricultor e de uma professora. Desde cedo, Gilmar aprendeu a valorizar o trabalho duro e a educação, o que moldaria seu caminho de sucesso. Agora vamos falar da infância de Gilmar. Na infância, Gilmar é uma criança muito amável. Era rodeado por carinho pelos seus pais e pelas suas duas irmãs, Joyce e Aline. Na adolescência, enquanto muitos se preocupavam em fazer novas amizades e aventuras, Gilmar se preocupava em seus estudos e poder passar nos seus concursos que ele tanto queria. A tradição familiar incentivava uma vida mais reservada. E ele encontrava seus amigos principalmente na escola e entre os primos. Mesmo na dificuldade da falta de transporte escolar, ele nunca deixou de lado sua dedicação aos estudos. O amor pelo conhecimento levou Gilmar a cursar letras na Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL, onde o nome do sítio Pindoba foi integrado ao seu nome, simbolizando o profundo vínculo que mantinha com suas raízes. Sua formação acadêmica não apenas ampliou seus horizontes, mas também o preparou para mergulhar no universo literário e na carreira docente. Como professor de língua portuguesa na Escola Estadual Rocha Cavalcante, Gilmar sempre se destacou por sua dedicação e criatividade. Ele desenvolveu projetos pedagógicos inovadores, que não só incentivaram a leitura e a escrita entre seus alunos, mas também lhe renderam diversos prêmios, incluindo o título de servidor destaque em 2018, a medalha Silvio Viana no mesmo ano, a medalha de bronze na Olimpíada de Língua Portuguesa em 2019 e o título de campeão na Olimpíada de Língua Portuguesa em 2021, na categoria Artigo de Opinião. Aê, pessoal! Olá! A gente tem estudado gênero dramático. Eu disse a vocês que ficassem atentos às orientações da construção do texto teatral, porque está chegando aí uma novidade para vocês. Olha só, a gente tem estudado sobre os elementos estruturais do texto teatral, a gente estudou sobre roteiro, a gente viu que para construir o roteiro, a gente precisa pensar em um enredo interessante e ao transformar isso em texto, a gente precisa levar em consideração a apresentação das falas dos personagens,
utilizando rubricas, as micro-rubricas, as macro-rubricas, e essas orientações elas não foram à toa, tá certo? É que a gente precisa construir, vivenciar uma nova experiência, que é o Teatro A Boca da Noite. Eu trago essa novidade para vocês, que eu gostaria de desafiar vocês a montar espetáculos teatrais. Né? Como a gente tem estudado o gênero dramático, como a gente estudou o texto teatral, então que tal a gente fugir um pouco dessa ideia de só ficar estudando, só ficar vendo slide? Que tal a gente pegar um texto teatral ou um texto qualquer, a gente pode pegar um romance, a gente pode pegar um conto, fazer uma adaptação e transformar isso em um espetáculo teatral. Pois bem, a ideia é que nós façamos o Festival de Teatro Escolar aqui de nossa escola, tá? E para essa ideia, né, a gente colocando em prática, esse projeto vai se chamar Teatro A Boca da Noite, porque ele vai acontecer entre o final do turno vespertino e o início do turno noturno. Ele vai ficar no começo da noite, no finzinho da tarde, no começo da noite, um horário que não vai atrapalhar as aulas da tarde, não vai atrapalhar as aulas da noite. É aquele momento que a gente está recebendo os alunos do turno noturno. Então é um festival de teatro que não vai ser só fechado para vocês. Vocês terão a oportunidade de trazer os amigos de vocês, de trazer a família de vocês para ver essa apresentação. Então, para isso, vocês vão precisar organizar a equipe de vocês com 15 pessoas. Vocês vão pesquisar obras do autor que eu vou indicar para vocês, né? A gente tem vários autores aí, a gente tem Ariano Suassuna, Nelson Rodrigues, a gente tem Shakespeare, tem Machado de Assis, a gente tem uma gama de autores com uma vasta produção literária, e que vocês vão fazer pesquisas dessas obras, vocês vão observar, vocês enquanto equipe de 15 pessoas vão ver qual peça mais se identificam, porque vocês vão elaborar depois dessa pesquisa, depois dessa identificação, vocês vão elaborar um texto teatral, vocês vão elaborar um roteiro de peça teatral para montar um espetáculo. E depois que vocês organizarem um roteiro, pensando nesse espetáculo que vocês vão apresentar para a família de vocês, para os amigos de vocês, os colegas de turma, vocês vão montar a peça teatral. E ao montar essa peça, esse espetáculo, vocês precisam realizar ensaios. E quando vocês pensarem na organização dessa peça, desse espetáculo, vocês precisam pensar em fazê-lo com 30 minutos de duração, porque é o tempo que dá para a gente se organizar e não atrasar o turno noturno. E depois vocês vão apresentar esse espetáculo, né, para toda a comunidade escolar. Essa apresentação vai ficar possivelmente no final de novembro, começo de dezembro, mas é uma coisa que a gente vai combinando, a gente vai vendo o progresso das equipes e de acordo com o sucesso, de acordo com o bom andamento das equipes, é que a gente vai definir as datas. Mas eu gostaria que vocês se empenhassem bastante para apresentar com muito êxito esse projeto para a família de vocês. Sei que vocês são capazes de fazer trabalhos excelentes, assim como vocês vêm desenvolvendo. Então esse é mais um. E nesse projeto, eu não quero simplesmente que vocês montem um espetáculo, mas eu quero que vocês pensem em uma divulgação desse espetáculo. Eu quero que vocês utilizem já a maquiagem, o figurino, façam fotografias e divulguem nas redes sociais para as pessoas que vocês querem que venham para cá. Então, nesse momento de divulgação, vocês já vão estar criando essa expectativa nas pessoas e fazendo com que elas venham para cá. Então, é interessante que vocês caprichem nesse material de divulgação e, para isso, precisam se organizar previamente para deixar tudo certinho, para já fazer a foto de acordo com o que vocês vão apresentar no dia. Então, só quero que vocês, nesse momento, se juntem, se organizem em equipes de 15 pessoas, que eu vou passando de grupo em grupo, fazendo essa determinação, dizendo com qual autor vai ficar cada equipe, tá certo? Pode ser?
A paixão de Gilmar pela literatura se manifestou também na publicação de livros. Em 2018, teve participação no livro Rimas de Mandaum, uma obra que reflete as tradições e a cultura da sua região. 4 anos depois, em 2022, ele publicou Versos para a Terra, uma coletânea de poemas que reforça seu vínculo com o campo e sua habilidade em capturar a essência da vida rural. Entre todas as suas conquistas, Gilmar considera que as mais importantes de sua vida foram ter passado nos concursos públicos e ter se reconciliado com sua mãe. A trajetória de Gilmar de Oliveira Silva é um exemplo inspirador de perseverança e também de amor pela educação. Desde a infância simples no sítio Pindoba 2, até as grandes conquistas como professor e poeta, ele nunca deixou de acreditar no poder transformador da educação. Bom, olha só, a primeira impressão que eu tive de Gilmar de Oliveira como profissional, tá, gente? Foi de, assim, profissional muito audacioso, ousado e com muito zelo e cuidado pelaquilo que ele realiza. Esse zelo, esse cuidado, obviamente, nesse trabalho, né, de escola, de professor, acaba de algum modo influenciando e inspirando os outros colegas, né? Então o impacto maior que Gilmar causou e causa na minha vida, essa ideia de autenticidade e de inspiração mesmo no sentido do cuidado, do zelo, com tudo que ele coloca à mão. Então assim, ele é muito cuidadoso, muito amigo, parceiro, não é de soltar a mão, muito cauteloso. Isso de algum modo para a escola, para o trabalho coletivo, isso é muito significativo, né, para a nossa profissão. Então Gilmar é essa pessoa fantástica, essa pessoa audaciosa, ousada e criativa que eu amo e faz um tempão. Foi um momento muito espetacular. Nós estávamos todos reunidos aqui na escola, na sala dos professores, porque naquela noite estava tendo um evento aqui na escola, que foi um evento ligado à questão do Natal. Foi Natal no Castelinho, se não estou enganado. E aí, quando a gente recebeu a notícia, todo mundo pulou de alegria, de tanta felicidade, porque pela primeira vez na história, né, de Alagoas, nós tínhamos um professor que estava indo, que recebia esse prêmio, campeão da Olimpíada de Língua Portuguesa do Brasil. É uma Olimpíada que é de nível nacional e que certamente foi muito importante, tanto na vida de Gilmar, profissionalmente, como na vida daquele estudante que ele esteve com todo o esforço, com toda a dedicação, orientando. Então, Gilmar é uma pessoa tão especial que as conquistas que ele acaba obtendo, que são conquistas individuais, acabam também se tornando conquistas coletivas, porque todos nós amamos muito Gilmar, o professor Gilmar. Eu estive na escola 2 momentos. Eu entrei aqui na escola em 2006 e fui até 2012. Passei 4 anos fora da escola, 2013, 14, 15 e 16, fora da escola. Eu retorno para a escola em 2017. Foi quando eu conheci o professor Gilmar. E aí eu me apaixonei pelo professor Gilmar. Ele é uma figura incrível, uma figura apaixonante, uma figura que faz com que a gente acredite na educação, acredite na escola, acredite no poder da transformação por meio da escola. E aí são fatos muito marcantes na minha vida com relação a Gilmar. No período da pandemia, teve o projeto A Rádio Rocha. Esse projeto foi um projeto assim determinante para a escola naquele período da pandemia, onde toda a comunidade escolar estava cada um cuidando lá da sua vida, cada um no seu cantinho. E aí a Rádio Rocha veio para aproximar a comunidade escolar. E aí foi um momento assim muito bom, muito importante naquele momento. E aí o professor Gilmar e o projeto Rádio Rocha, ele resultou no prêmio Gestão para a escola. E a partir daí surgiram outros projetos, como por exemplo Aromas Literários, que foi um projeto que foi a química, um projeto de 2 componentes curriculares, a química e a linguagem. Foi também um projeto marcante aqui na escola, foi um projeto que despertou no estudante o interesse pela leitura, pela química, e foi muito bom também esse projeto, envolvendo
desenvolveu vários estudantes aqui na escola. E aí vem uma outra referência do professor Gilmar, é o Teatro A Boca da Noite. Então, assim, o Teatro A Boca da Noite também é um outro projeto marcante na vida do professor Gilmar. Tivemos noites memoráveis aqui na escola, né, com o Teatro A Boca da Noite. Também, né, despertou no estudante o interesse pela leitura, pela arte, pela interpretação, pela tecnologia, que tinha toda aquela questão de iluminação. E aí depois, nesse processo todo, já caminhando o projeto Carrochada. E não dá para falar do projeto Carrochada sem fazer referência ao professor Gilmar. Ele também foi figura marcante do projeto Carrochada. Então, assim, o professor Gilmar, quando você fala da pessoa do professor Gilmar, quando você fala desses projetos que a escola tem, vem na sua memória quem? O professor Gilmar. E assim, eu trouxe o livro Versos para a Terra, trouxe o livro para cá, porque esse livro, ele também fez parte de um momento memorável na vida da Escola Rocha Cavalcante. Quando a Escola Rocha Cavalcante, em 2022, em abril de 2022, completou 94 anos, a escola é do 8 de abril de 1928. Em 2022, a escola completa 94 anos. E dentro da programação de aniversário da escola, foi a noite de autógrafo, professor Gilmar, né? Gilmar da Pindoba, cordelista. Então foi a noite de autógrafo, a noite do lançamento do livro do Gilmar. Eu já disse e repito, é uma pessoa incrível. Eu tenho muitas histórias para contar sobre a figura brilhante, amável, cativante do professor Gilmar. O que falar sobre Gilmar da Pindoba, né? Vai fazer 3 anos que eu trabalho aqui na Escola Rocha Cavalcante. Ele foi uma das primeiras pessoas que me cativou em termos de amizade, em termos de profissionalismo, em termos de trabalho. Ele é um parceiro que sempre, qualquer atividade, ela é bem conduzida, ele estando perto de você. Qualquer projeto cresce, qualquer projeto dá um sentimento de carinho maior. Mas o que eu gosto de falar é sobre o pessoal. O pessoal de Gilmar, o pessoal do professor Mário, a nossa relação pessoal, de amizade. Porque eu acho que, além do profissionalismo, é isso que a gente leva para a vida. Ele é aquela pessoa que, meu dia é feliz, se eu teve presente naquele meu dia, fez parte da felicidade do meu dia quando eu tenho contato com Gilmar. A gente brinca muito, a gente tem gostos musicais parecidos, tem momentos que a gente, quando tá em nossos momentos de estudo e tal, e para refletir um pouco, ou eu coloco uma música, ou ele coloca uma música, e aquilo ali a gente vê que agrada. Para mim, ele é aquele cara super 10, é um amigo confidente. Você pode contar suas dores, ele pode contar as dores dele para você. Você conversa muito sobre isso. Eu levo esse cara para minha vida. Independente do que aconteça, como eu sou uma pessoa que eu não sou do estado de Alagoas, a qualquer momento eu posso estar aqui ou não. Mas ele é uma das pessoas, claro que existem várias, mas ele é uma das pessoas que eu quero levar para minha vida. Ele é um cara que eu tive a satisfação de conhecer. Todo dia eu agradeço por Gilmar estar presente aqui. A presença dele torna o dia das pessoas felizes. Quando Gilmar não está na escola, meio que desanda. É como se faltasse uma peça de uma máquina ali importante e ela não está bem se ele sair dali. Primeiro, um profissional maravilhoso e segundo, um dos melhores amigos que ultimamente, nos últimos anos, eu tive o prazer de conseguir encaixar na minha vida. Qual é a relação do senhor com o Gilmar? De amizade. Gilmar é uma pessoa diferenciada, né? Porque é uma excelente pessoa. Assim, quando eu retornei da escola, eu tinha passado um período fora aqui da escola. Quando eu retornei, ele já estava aqui. Ele é uma pessoa bem acolhedora, busca sempre estar fazendo amizade. Uma pessoa tranquila. Quando ele vê que uma pessoa precisa de ajuda, ele sempre está lá pronto para ajudar, procurar apoiar aquela pessoa. E se você tiver dificuldade, você tiver precisar da ajuda dele, ele realmente apoia como nada. A pessoa é fora de série.
Eu digo que Gilmar da Pindoba é uma referência em termos educacionais, por vir de um lugar de origem muito simples, de sair dali e buscar, através da educação, a mudança para a sua vida. E hoje eu vejo o professor Gilmar sendo uma referência para outros jovens, né? Trazendo projetos educacionais, como eu posso mencionar aqui, o Teatro Boca da Noite, que vem trazendo aspectos culturais para a nossa escola e para a comunidade escolar também. Então, o Gilmar da Pindoba, para mim, hoje, é uma referência. Eu sou até suspeita em falar, porque eu sou fã do trabalho dele, sou leitora, né, do livro que ele escreveu e também das participações que ele realizou através de outros livros. Então, para mim, ele é referência para meu trabalho e também, eu acredito que para a comunidade aqui da Escola Estadual Rocha Cavalcante. Eu tenho Gilmar para uma amizade para a vida, onde eu aprendi muita coisa com frases, com conselhos necessários para o meu crescimento aqui no Rocha Cavalcante. E também no meu cotidiano, no meu dia a dia, onde muitas coisas que ele conversou comigo, eu sempre tento transmitir para outras pessoas também. São coisas boas, e as coisas boas têm que ser transmitidas para as outras. Então, o Gilmar, para mim, ele sempre vai ser um mentor na minha vida em várias situações. E ele sabe disso. Ele sempre vai ser o meu mentor, meu professor mentor, aonde eu estiver, ele será lembrado. Desde quando eu cheguei aqui na escola, né, Rocha Cavalcante, eu fui bem abraçada por todos e ele foi um dos professores que ainda marca com sua trajetória, né, pelo fato da gente estar sempre juntos, somos da mesma área, e aí também pelo fato dos projetos. Quando ele me convidou a fazer parceria nos projetos dele, que o primeiro projeto que eu participei com ele foi o Aromas Literário, eu já senti uma grande satisfação de trabalhar ao lado dele nesse projeto, porque ele é uma pessoa ímpar, né? Uma pessoa, devo perceber que ele, além de um grande profissional, é uma pessoa do coração enorme, cheio de sabedoria, mas também cheio de amor, né, de empatia pelo próximo. E ali, como um colega profissional, não tinha outra coisa a não ser dar certo. E com o Teatro A Boca da Noite, como estou até aqui com a blusa, em homenagem ao Teatro A Boca da Noite, que é um projeto que eu fiquei fascinada por ele e que também surgiu da mente do professor Gilmar, né? Então, eu só tenho o que dizer que, para acrescentar na minha vida profissional, ao olhar pelo afinco com que ele faz cada projeto, cada aula dele, como ele ministra todas as aulas dele, como tem uma grande sabedoria por trás disso. Apesar de novo, ele é uma pessoa de uma inteligência extraordinária. Não tem vergonha de sua origem, que é uma das coisas também que acaba fazendo com que a gente olhe para ele com um grande entusiasmo, né, que não nega a sua origem, de onde veio, e se orgulha disso. E isso, para mim, não tem é uma grande felicidade para mim ter ele como hoje no rol das minhas amizades, não só na minha vida pessoal, mas como também na minha vida profissional. Se eu fosse descrever Gilmar em 3 palavras, seriam talentoso, amigo e inteligente. Ele é uma pessoa muito inteligente, como vocês, os alunos sabem, né? A escola sabe, os professores. Amigo porque ele é aquele tipo de pessoa que você pode contar com ele, é muito prestativo, tá sempre disposto a ajudar, é acolhedor, né? Fui bem acolhida por ele aqui quando eu cheguei na escola. Talentoso, né? Muito criativo nas aulas, né? Muito dinâmico. Eu conheci Gilmar no ano de 2016, quando eu cheguei aqui no Rocha. Quando eu cheguei aqui, além de Gilmar, tinha outros professores, porém, Gilmar era o professor. Eu cheguei em maio, dia 31 de maio, especificamente aqui na escola, e já tinham agonia para fazer, acredito que já era carrochada na época. Era com o magistério e já tinha aquela coisa, né? Gilmar para organizar, Gilmar, quem é que vai derrubar Gilmar, quem é que vai, aquela coisa todinha. E nós nos conhecemos aqui, né? No período que eu trabalhei em Bateguara, eu vim para cá, eu acredito, e depois, Gilmar também foi diretor lá da escola de Bateguara, onde eu trabalhei, mas a gente se conheceu aqui no Rocha, na verdade. Eu já o conhecia de ouvir falar, Gilmar da Pindoba, e eu ficava curiosa, quem é Gilmar? Aí quando a gente chega aqui no Rocha, a gente descobre quem é a pérola do Rocha Cavalcante, Gilmar da Pindoba.
Então, essa é uma pergunta que começa lá atrás. Eu conheci Gilmar, eu tinha 16 anos, né? Fazia ensino médio na escola Carlos Gomes e eu conheci através do Sérgio Rogério, que eles já eram amigos e faziam parte da pastoral da juventude do meio popular. E eu estava entrando para participar da pastoral da juventude do meio popular, né? PJMP. E aí conheci o Gilmar. Tempos depois, o Gilmar, já estudante do curso de letras da FUNESA, que hoje é o NEAL, foi para o Carlos Gomes ministrar aulas de língua inglesa à noite. E aí Gilmar, que eu já conhecia por ser um amigo do Sérgio, passou a ser meu professor de língua inglesa na escola. Acredito que eu estava no 3º ano do ensino médio. E aí nosso laço ele só foi se estreitando cada vez mais. Gilmar é uma figura ímpar, né? Eu tive muitos momentos bons com ele e momentos fundamentais, porque assim, ele foi um dos professores que me incentivaram a ir para a universidade, a fazer um curso superior, né? Ele achava bastante importante e ele sempre dizia que eu poderia ir além daquele momento do ensino médio, que eu poderia também ir para a universidade. E aí eu lembro quando o Gilmar fez um convite, foi muito especial para mim, né? A turma de Gilmar na faculdade, eles estavam organizando um trabalho e era com teatro. Na época eu já fazia teatro. E aí o Gilmar me convidou para ir à universidade, dar uma oficina de teatro para esse grupo de amigos dele da universidade, para que eles pudessem fazer essa apresentação. Então assim, foi através desse convite do Gilmar que eu dei o meu primeiro passo para conhecer a universidade e estive pela primeira vez na universidade. E aí lembro que depois disso eu participei de uma semana de letras, da então FUNESA, posteriormente o NEAL. E isso foi muito marcante na minha vida, porque foi a primeira ponte com a universidade, através do teatro e através da amizade com o Gilmar. Outro momento muito marcante na minha vida foi quando o Gilmar, ele me convidou não só para assistir a apresentação do TCC dele, mas me convidou para ser madrinha da formatura dele, né? E eu achei muito significativo, porque era alguém em quem eu me inspirava, em quem eu me espelhava. Quando eu pensava na docência, eu pensava em ser alguém mais próxima daquele profissional, né? O Gilmar sempre foi uma inspiração na minha vida, então isso também marcou bastante a forma como a gente tinha se conectado, né? Porque era meu mestre me fazendo um convite para que eu fosse madrinha da formatura dele. Então eu me senti extremamente honrada, né, com esse convite. Nossa, falar de Gilmar da Pindoba realmente não é fácil, né? Conheci Gilmar em 2015, quando eu iniciei meus estudos no Rocha, curso normal médio, que antigamente era o magistério, né? Eu fui a última turma formanda do magistério no Rocha Cavalcante. E Gilmar, ele era o professor de português da nossa turma. Gente, assim, durante as aulas de outros professores, eu costumava sair muito, que eu aproveitava ali aquele ambiente justamente para fazer vendas. Eu sempre fui empreendedora nata, né? Mas na aula de Gilmar, realmente, assim, tinha algo que me prendia de uma maneira, né, inexplicável, porque o ensinamento que ele transmite para os alunos é algo assim que, para quem reconhece, deveria aproveitar ali o máximo aquele tempo que ele está em sala de aula, porque Gilmar, ele vai além do ensinamento da sala de aula, então eu aproveitava o máximo. E ele sempre tinha assim uma particularidade, que era iniciar as aulas com um poema, então jamais eu poderia perder aquele início daquela aula. Então quando eu iniciava a aula, também não haveria motivos para sair. E assim, hoje eu sou muito grata a Deus por Gilmar ter passado na minha vida, passado e permanecido, porque durante a nossa trajetória muitas pessoas passam pelas nossas vidas e poucas são aquelas que ficam. Gilmar é uma dessas que ficou. O ensinamento que ele me passou em sala de aula, hoje eu trago para a vida. Existem muitas coisas que eu aprendi lá que eu venho aplicando hoje no meu cotidiano, tanto no profissional quanto no pessoal. Então assim, até quando eu vou fazer uma postagem, algo do tipo, eu penso bem antes do que vou falar, do que vou escrever, justamente porque eu sei que Gilmar com certeza vai visualizar. Então assim, eu sempre lembro dele diariamente. Tenho muito orgulho por onde passo de dizer que sim, que eu já estudei e fui aluna de Gilmar da Pindoba. Um excelente professor, e quero aproveitar aqui também para dizer a Gilmar que eu sou uma pessoa muito grata a Deus pela minha vida e pela vida dele, e que assim, sinto-me muito orgulhosa. Por onde passo dizer, gente, eu sim estudei com o Gilmar da Pindoba, então quero deixar um beijo para ele e um grande abraço.
Em 2020, na pandemia, eu desenhava muito, porque tinha muito tempo livre, né? Aí eu postava no Instagram, Gilmar me segue, eu sigo ele, e ele terminou vendo os meus desenhos e gostou. Aí do nada ele pegou, me chamou pra conversar, dizendo se eu queria participar do livro dele. Aí eu, claro que eu quero, só que o estilo que ele queria de desenho era estilogravura, e eu nunca tinha tentado desenhar em estilo estilogravura. Aí foi uma experiência super, assim, divertida, porque eu tive que reaprender a desenhar para ficar em estilo estilogravura e tal. Para fazer os desenhos, eu tive que esperar Gilmar primeiro fazer uma ideia, porque cada tema, né, das poesias dele que ele fez, cada um tem o seu tema. Então, eu tinha que desenhar de acordo com o que ele queria. Aí eu pedi para ele pegar, fazer rascunhos dos desenhos, para eu ter ideia mais ou menos e adaptar para estilogravura. Eu também tive que aprender a me adaptar em questão de prazos, né, porque ele precisava. Aí ele desenhava os rascunhos e eu tinha que me adaptar a isso. Aí eu pegava, desenhava, mostrava a ele e ele concordava: Ana, tá certo, tudo certo. Ou Ana, muda uma coisa, muda outra. E eu achei muito honroso participar desse livro, porque Gilmar é uma pessoa incrível e ele é muito talentoso. Então, uma coisa que Gilmar fez que marcou muito minha vida foi o teatro, com certeza. Foi uma coisa que despertou em mim um interesse muito grande pela arte. Por exemplo, eu era muito tímida, muito tímida mesmo. E aí, o teatro foi uma das coisas que me fizeram despertar todo esse meu interesse por arte e me libertar, vamos dizer assim. E aí, eu sou muito grata a ele por ter criado isso, por ter me incentivado tanto, porque no começo eu não queria muito fazer o teatro, mas aí ele me mostrou como realmente era, como funcionava, e hoje eu sou extremamente apaixonada pelo teatro. E foi uma coisa que me marca muito até hoje, principalmente por conta da Nevinha, porque foi uma personagem que eu fiz por 2 anos seguidos e que tem um marco muito grande na minha vida. Então eu sou muito grata a ele por isso. Falar do meu amigo, né? Gilmar da Pindoba virou meu amigo. Sempre teve aquela hierarquia, né, de professor e de aluno, mas isso acabou virando uma amizade muito boa, né? Eu sempre ouvi falar nele antes mesmo de estudar no Rocha, no ensino médio, né, que eu estudei pequenininho. Eu sempre ouvi falar dele pela fama muito boa dele desenvolver projetos na escola. E eu sou muito feliz por fazer parte de um deles, ser colaborador do Teatro A Boca da Noite, como todo mundo já sabe. E é de extrema importância, né? Ele desenvolve coisas em si, tem de dentro, que você ainda não sabe, que você vai se descobrir. E ele é responsável por isso, não só em mim, como em outras pessoas e outros alunos que passaram por ele também. Ele é um professor que ele não alisa qualquer aluno, sabe? Ele não passa a mão na cabeça de aluno. E ele não tem aluno favorito, ele gosta de todo mundo por igual. Ele, tipo, eu trabalhei com ele, agora recentemente, acho que umas 6, 7 peças mais ou menos do Boca da Noite, e a gente via que quando o aluno não queria, ele ia em outros aí, você quer fazer o papel do outro? Quero, beleza. Ou ele trata do aluno, ele encoraja o aluno a participar da peça, porque em relação a teatro, a você atuar, requer muita vergonha. Essa qualidade de Gilmar, ele repassa pro aluno, ele bota força no aluno, ele encoraja, ele olha assim: você consegue, você vai conseguir, vamos fazer um teste comigo, eu vou analisar você dos pés à cabeça e ver que você é capaz. E eu acho que, para mim, na minha opinião, toda a escola deveria ter um Gilmar, mas que sorte a nossa que o Rocha foi premiado com Gilmar, né? O famoso Gilmar da Pindoba. Quem não conhece o Gilmar da Pindoba? Então é isso que eu admiro nele. Além dele ter uma personalidade muito forte, ele encoraja o aluno. Então, o professor Gilmar é um cara que eu tenho um carinho enorme e me ajudou bastante na minha vida acadêmica. Sempre que eu tinha alguma dúvida, ele sempre conseguia ter uma dica, me ajudar bastante a passar nas provas. Ele deixou um legado muito grande na minha vida, mas não somente na minha, mas também na de todos os alunos que passaram por ele, a da escola. A forma que ele consegue ter a criatividade para fazer um projeto atrás de outro melhor é uma coisa absurda. Ele sempre costumava dizer algumas histórias da vida dele e isso me motivava bastante. Porque apesar dele não ter apoio, apesar de todas as dificuldades que ele tinha, ele sempre foi muito resiliente, e essa é uma coisa que me marcou muito. Ele não é só um professor que chega na sala de aula, passa o assunto só, ele se preocupa com o aluno, se preocupa com a forma que o aluno está agindo na sala de aula, inclusivemente comigo. Tive contato primeiramente com ele em 2022 e eu gostava bastante de estudar, só que ao longo da minha vida acadêmica aconteceu vários problemas. Só que ele sempre estava lá me motivando, me ajudando a ser um aluno melhor. E isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Por isso que eu digo que eu acho que o professor Gilmar foi o professor mais influente que eu tive na minha vida e que eu vou carregar isso até o fim. São tantas coisas para admirar, porque Gilmar nos mostra tantas versões
Gilmar professor, Gilmar amigo, que assim, são muitas coisas, mas principalmente a valorização dele, a cultura e a força de vontade que ele tem. Um cara que não se limita a pouco, sempre enxerga novas oportunidades. Eu acho que a melhor experiência que eu tive com o Gilmar foi na Carrochada, do ano passado, que ele foi com minha turma, que era o primeiro T2, e ali eu realmente conheci o verdadeiro Gilmar. Muito alegre, pra cima, forte, perseverante demais. E palavras são poucas para expressar o quão grande ele é, como pessoa, personalidade, coisas do tipo. Bom, eu conheci Gilmar quando eu entrei aqui no Rocha, em 2022. Desde lá pra cá, eu aprendi muito sobre a influência dele na escola e no ambiente de trabalho que ele vive. Porque em tudo que ele está presente, ele consegue deixar a marca dele e dizer de onde ele veio. Por exemplo, em 2022, quando ele lançou o livro dele, o Versos pra Terra, eu estava lá no dia da estreia, foi toda uma preparação. A escola toda se preparou para isso, foi um momento lindo. Desde lá, o primeiro momento assim que eu tive contato com ele, porque ele não chegou a ser meu primeiro professor aqui no Rocha, mas o contato que eu tive com ele, eu percebi que ele é uma pessoa que é muito dedicada em tudo que ele prepara, sabe? 2022 foi um ano completo. O Rocha e o Gilmar têm a oferecer, porque, assim, você pensa em Rocha, hoje em dia você já pensa em Gilmar logo de cara, porque, por exemplo, a Carrochada, um evento que une toda a cultura nordestina, que é a cara do Gilmar, ele sempre consegue colocar aí tudo que ele aborda. A coisa que mais me deixou motivado a participar foi o Boca da Noite. Eu acho que todos os alunos que estão estudando agora conhecem a grandiosidade do Boca da Noite e tudo que ele fez isso se transformar. Porque, bom, ele trouxe uma peça teatral, que é uma área da linguagem, que você pode abordar de uma forma, monótona. Ele pegou isso e trouxe para uma realidade do Rocha, onde você pode se expressar e conhecer até mesmo você. Eu mesmo, quando eu participei do Boca da Noite, meu grupo todo, a gente não sabia nada sobre teatro, mas aí o Gilmar, ele apoiou a gente de todas as formas e apoiou e mostrou vários caminhos e ensinou a gente tudo isso. O projeto em si atraiu pessoas de fora para que conhecesse o talento dele. Eu acredito que o Gilmar ele mereça muito mais o reconhecimento que ele já recebe agora, porque ele é uma pessoa muito exemplar, um professor que exerce seu trabalho de forma superior, eu posso dizer assim, porque ele engloba tudo que você precisa, ele acaba englobando tudo que um bom professor de português tem a oferecer, sabe? Gilmar não tem muita diferença, não. A diferença é que na escola ele se comporta como realmente um professor profissional. E fora da escola ele é o mesmo Gilmar, com a mesma forma descontraída de trabalhar, com a mesma energia, com a mesma alegria, com o mesmo empenho, com a mesma empolgação de viver. Quando você olha pra ele, realmente você sente, parece que ele carrega isso com ele, essa vontade de viver. Gilmar, no ambiente da escola e fora da escola, é a mesma pessoa. Cabeça dura, quando coloca uma coisa na cabeça, misericórdia. Não adianta nem querer bater de frente, porque às vezes é isso mesmo e pronto. E com o tempo a gente vai sabendo lidar, né? Mas é esse ser incrível, que contagia todos e inspira a todos no ambiente que ele se encontra, no ambiente que ele passa. Falar de Gilmar é fácil. Ele é um menino muito inteligente, muito bom, é educado, é uma pessoa bacana. É um filho que não deu trabalho sobre o estudo, não. Toda a vida foi muito caprichoso, muito inteligente e um bom filho. Gilmar foi um bom filho, estudou para o que ele sempre quis e gostava de fazer, que foi trabalhar na educação, formou, fez faculdade e ainda hoje continua trabalhando na educação, fazendo o que ele sempre queria. É o que eu tenho para dizer. Até hoje, para mim, é um ótimo filho. Sempre eu adoro, demais até. A sua história vai nos ensinar que com determinação e fé é possível superar qualquer desafio e alcançar realizações significativas, tanto na sua vida profissional quanto na pessoal.